Boa noite. Meu nome é Marcos e minha história aconteceu na rodovia Presidente Dutra enquanto eu viajava do Rio de Janeiro até São Paulo em uma madrugada. Aquela era uma viagem incomum e eu ainda tinha 2 horas de estrada pela frente, mas minha atenção foi bruscamente desviada quando vi luzes de cores diversas vibrantes no céu. Filho de 2 artistas circenses, eu sabia sobre o que aquilo se tratava, pois eu havia crescido naquele ambiente. Mesmo carregando um distintivo policial em meu peito, a paixão pelo circo nunca havia abandonado meu coração. E em busca de algumas risadas para aliviar o estresse do trabalho, estacionei meu carro em um posto próximo, prometendo retornar em breve. Em seguida, caminhei em direção ao circo, como uma mariposa atraída pelo fogo. Ao cruzar a entrada, fui recebido por um palhaço cuja presença era, ao mesmo tempo, sinistra e intrigante. Ele era extremamente cordial e educado, mas sua maquiagem era igualmente grotesca e assustadora. Ele me informou que o show já estava em andamento e sugeriu que eu me apressasse com um entusiasmo impressionante. Estranhamente, não havia ninguém além dele do lado de fora, mas a música abafada e os gritos de uma multidão indicavam que todos estavam assistindo ao espetáculo. Acreditando que tudo aquilo fazia parte de seu show, retribuí a gentileza, sorrindo de volta e o acompanhando até a tenda principal. Dentro dela, uma escuridão intensa tomava conta de todo o ambiente, e apesar dos gritos entusiasmados e dos aplausos contagiantes, nada se via na plateia além de suas silhuetas. Todas as luzes focavam-se apenas no palco, onde o palhaço, onipresente, desempenhava todos os papéis, do malabarista ao trapezista, do contorcionista ao domador de feras. E ele realizava todos eles com uma perfeição sobrenatural. À medida que o tempo passava, o encanto inicial cedeu espaço para o desconforto. Percebi que as vozes da plateia pareciam repetidas demais, os aplausos demasiadamente sincronizados. O palhaço, agora mestre solitário do espetáculo, começou a se revelar como o regente de uma ópera medonha. Enquanto me concentrava nas falas e aplausos, percebi a voz feminina ao meu lado reproduzindo as mesmas palavras de louvor em um padrão recorrente. Perfeito! Maravilhoso! Perfeito! Maravilhoso! Mas antes que eu pudesse compreender a estranheza da situação, o palhaço interrompeu o espetáculo, anunciando a próxima atração. Seu rosto, preenchido por um sorriso aterrador enquanto parecia buscar com seu olhar um voluntário na plateia. Ele olhou diretamente para as proximidades de onde eu me encontrava. Olhei para os lados, achando que pudesse ser qualquer um menos eu. Afinal, havia muitas pessoas ali. Eu estava quase rezando para que eu não fosse o escolhido. Mas foi nesse momento que meus pelos se arrepiaram ao perceber que não havia escapatória. Era eu quem ele queria. Puxando uma grande caixa colorida da altura de um armário, o palhaço proferiu palavras que ecoariam em meus pesadelos. É hora da magia! Você mesmo, meu amigo. Você já pensou em ser feliz para sempre? Ou melhor, em viver para sempre sendo feliz? Que tal transformar sua vida em uma alegria eterna, livre de dores, mágoas e sofrimentos, aonde apenas a felicidade reinará, transcendendo até mesmo a morte? Tudo o que tem a fazer é vir até aqui e entrar nessa caixa, e você terá tudo isso. Eu não entendi muito bem sua proposta. Quem não quer ser feliz para sempre? Unindo isso a toda aquela história de transcender a morte, fez com que eu entrasse imediatamente em estado de alerta. Eu estava no centro do palco, destinado a ser o protagonista de algo provavelmente muito bizarro. Enquanto meu coração começava a martelar incessantemente, o palhaço me instigava a entrar na caixa colorida que mais parecia um caixão, apontando para ela com seu sorriso tenebroso. Em um ato de puro desespero, me levantei abruptamente, decidido a fugir daquela aparente armadilha. Foi quando,
acidentalmente tropecei em um dos espectadores, que desabou diante de mim sem nenhuma reação. Meu receio instintivo se transformou em horror genuíno quando vi que ele se desmontou ao chocar-se contra o chão, revelando-se um manequim sem vida. De sua boca caiu um gravador antigo de fita cassete que reproduzia gritos, elogios e sons de palmas. Entendi naquele instante, horrorizado, que eu era o único feito de carne e osso em toda aquela plateia, e que a oferta de felicidade infinita tratava-se de passar uma eternidade aprisionado no corpo de um boneco repetindo os mesmos movimentos, enquanto minha alma definhava em um ciclo de perpetuidade como espectador de um espetáculo macabro. A angústia tomou conta de mim, e o desejo de escapar daquele destino distorcido se tornou avassalador. Corri desesperadamente para fora da lona do circo, o palhaço sinistro me seguindo com uma risada nefasta em um andar desengonçado. A pistola escondida em minha jaqueta se tornou a única defesa contra a oferta de imortalidade deturpada que se insinuava diante de mim. Disparei na direção dele, mas parecia que minha arma só atrasava seu avanço sem causar danos significativos, como se seu corpo não fosse humano. Graças ao meu treinamento e à minha arma, consegui escapar daquele inferno psicodélico e do demônio que o governava. Alcancei meu carro, onde me joguei no assento, ofegante e tremendo. Ao longe, ele continuava sua perseguição, e o seu sorriso maligno foi a última imagem que vi antes de arrancar do local. O circo desapareceu no retrovisor, mas o eco da oferta distorcida ainda pulsava na minha mente. Algumas horas depois, assim que cheguei a São Paulo, fui direto ao departamento. Sabendo que ninguém iria acreditar na experiência surreal que eu tinha vivido, alertei meus colegas sobre atividades ilegais em um circo naquela rodovia. Retornamos ao lugar com viaturas, prontos para enfrentar o desconhecido. Contudo, quando chegamos, o circo havia desaparecido como uma miragem da noite. Não havia vestígios de grama amassada, de solo perfurado ou de qualquer outro que indicasse que ele havia passado por ali. Pelos meses que se seguiram, tive de lidar com a desconfiança de meus companheiros de profissão e com o choque da aceitação de que o circo, lugar onde vivi grande parte de minha vida, nem sempre era palco de um espetáculo saudável. Moro em uma pequena cidade rural afastada de tudo. Então, quando qualquer evento diferente do cotidiano acontece aqui, é motivo de muita alegria para nossa pequena população. Mas não para mim. Não depois daquela noite. Era o fim de uma tarde de outono quando me vi diante das luzes coloridas e da música animada que anunciavam a chegada de um circo misterioso. A atmosfera vibrante e o cheiro de pipoca no ar prometiam uma experiência inesquecível. Curioso por nunca ter visto um espetáculo circense antes, decidi adentrar um mundo encantado que se estendia sob a lona listrada. Logo assim que entrei, fui recebido por uma multidão ansiosa e expectante. Os artistas circulavam entre as barracas exibindo seus talentos extraordinários. Contudo, à medida que eu explorava o local, percebi uma atração peculiar e discreta no final do circo. Uma tenda solitária, afastada das luzes brilhantes, apresentava um cartaz enigmático: o espetáculo do desconhecido. Motivado por seu título misterioso e pelo anseio por algo mais além do convencional, entrei na tenda quase vazia. O interior estava mergulhado em uma semi-escuridão sutil, com apenas uma luz fraca focada em um palco pequeno e elevado. No centro, uma cortina vermelha balançava suavemente, como se guardasse segredos inacessíveis. A atmosfera silenciosa era preenchida por uma tensão palpável. Ao tomar meu assento,
A cortina se abriu lentamente, revelando uma figura vestida de preto. Seu rosto oculto por uma máscara de prata. Seus movimentos eram graciosos, porém, um ar de melancolia a acompanhava cada gesto. Uma música hipnotizante começou a ecoar na tenda, criando uma trilha sonora sombria para o que estava por vir. A figura começou a apresentar um espetáculo de sombras, dançando com as mãos para criar formas misteriosas na superfície da lona. Conforme as sombras ganhavam vida, percebi que elas contavam histórias de um passado esquecido, de almas perdidas e de eventos trágicos. De repente, elas começaram a se distorcer, assumindo formas grotescas e perturbadoras. Os rostos dos personagens nas sombras pareciam refletir o tormento de almas aprisionadas em um limbo sombrio. Uma sensação de desconforto arrepiava minha espinha, mas eu não conseguia desviar o olhar. Subitamente, as luzes se apagaram, mergulhando o ambiente em completa escuridão. Quando elas retornaram, a figura havia desaparecido e uma sensação de frio intenso envolveu o local. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. As sombras agora dançavam à minha volta, contorcendo-se como entidades espectrais. Sussurros indistintos ecoavam, enquanto uma presença invisível parecia me cercar como se eu fosse uma daquelas silhuetas, sendo regido como um fantoche pelas mãos do apresentador que havia desaparecido há pouco. A atmosfera do circo, uma vez animada e festiva, transformou-se em algo inquietante e sobrenatural. Aterrorizado, corri para fora da tenda, deixando para trás o espetáculo do desconhecido que havia transcendido os limites da normalidade. O circo, que à primeira vista parecia um refúgio de entretenimento inocente, revelou-se como um portal para um reino além do compreensível. Aquela noite, as sombras do circo assombraram meus sonhos, recordando-me de que, por trás da fachada festiva, o desconhecido espreita, pronto para se revelar na penumbra de um espetáculo sombrio. Olá, meu nome é Alberto e gostaria de compartilhar algo bizarro que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Nunca gostei de carnaval, mas depois de um dia quente, típico de fevereiro, quis espairecer ao ar livre. Peguei minha moto e vaguei por horas, até que finalmente encontrei algo que me despertou o interesse. Um humilde circo ao final de uma praia. Havia um manto sombrio sobre ele quando cheguei e guiei minha moto para um canto qualquer. Os sussurros das tendas e a música distante anunciavam uma noite de mistérios e espetáculos inquietantes. Enquanto a multidão se aglomerava em torno das diversas atrações, fui atraído irresistivelmente por uma tenda iluminada por luzes esverdeadas. O brilho hipnotizante da iluminação destacava sua entrada, onde um cartaz anunciava a atração principal, a transformação da bela serpente. A curiosidade borbulhava dentro de mim, e me vi caminhando em direção ao palco daquilo que prometia ser um espetáculo único. Adentrei o lugar, mergulhando em um ambiente repleto de fumaça e luzes de tons verdes variados. O cheiro peculiar de algodão doce pairava no ar, criando um contraste bizarro com a atmosfera que se desenhava à minha frente. Na arena, uma jaula imponente aguardava o momento de revelar seu segredo. A música começou a soar, uma melodia sinistra que enviava calafrios pelo meu corpo. Então, ela apareceu. Uma beleza exótica com traços que lembravam uma origem do centro do Oriente, exibia-se com uma graça que desafiava a própria natureza. Seu corpo serpenteante, vestido de seda e ornamentos dourados, hipnotizava a plateia enquanto ela dançava dentro da jaula. O ápice do espetáculo se aproximava, e a tensão no ar era tangível. A mulher começou a se contorcer de maneira incomum, seus movimentos adquirindo uma fluidez sobre-humana.
A metamorfose atingiu seu auge quando a mulher, agora irreconhecível, se estendeu até alcançar proporções absurdas. Uma naja gigante erguia-se diante dos olhos atônitos da plateia. Escamas reluzentes, olhos penetrantes e uma língua bifurcada. A visão era de tirar o fôlego e despertava um misto de fascínio e inquietação. A multidão aplaudia maravilhada, como se estivessem vislumbrando algo real. Embora os movimentos fossem bem próximos do que uma serpente se assemelharia, seu tamanho fosse desproporcional e os traços do animal fossem muito realistas, eu sabia que aquilo não passava de um truque de luzes, que, por sinal, era muito bem executado. A noite continuou com outras atrações, mas eu permaneci fixado na perfeição do espetáculo da mulher-cobra. Eu tinha que conversar com ela. Eu queria saber como aquilo era feito, mesmo sabendo que as chances de eu ter uma resposta eram quase nulas. Ou talvez eu estivesse enfeitiçado demais por sua beleza ofídica e quis inventar uma desculpa para vê-la mais uma vez. Quando o show havia sido dado como encerrado, espreitei nas árvores ao redor e fiquei esperando a multidão de espectadores e artistas se dispersar. Foi alguns momentos depois que avistei 4 homens particularmente fortes carregando uma mulher em uma jaula para um local afastado e restrito. Eu mal podia vê-la, mas eu tinha certeza que era ela. Minha curiosidade superou minha racionalidade quando tomei coragem e decidi seguir os bastidores do circo. Entre lonas e corredores vazios, encontrei o local para onde a levaram. Adentrando aquela tenda estranhamente mais reforçada do que as demais, a encontrei repousando em sua jaula na penumbra envolta por algumas toalhas, como se suas roupas realmente tivessem se rasgado durante a performance. Quando me aproximei, ela levantou a cabeça, seus brilhantes olhos negros de pupilas verticais como uma verdadeira naja encontrando os meus. Uma sensação de desconforto me banhou da cabeça aos pés quando ela sibilou, revelando uma língua bifurcada como a do réptil. Antes cético, meu coração agora pulsava com um desespero incontrolável, mas seu olhar hipnotizante me manteve estático, fixo nela. Inexplicavelmente, meus passos me levaram para mais perto dela, e eu estava a poucos metros da jaula. A mulher-cobra, agora presa, não era mais apenas uma atração do palco, mas uma criatura real e intimidadora. Fui tomado por um impulso estranho, uma conexão inexplicável entre homem e animal. Então aconteceu. Em uma velocidade descomunal, sem nenhum resquício de cuidado para com uma atuação artística, ela se transformou diante de mim, sem nenhuma fumaça ou luz que pudesse enganar os olhos humanos. Ela devia ter mais de 5 metros de comprimento, pois seu corpo escamoso mal cabia dentro daquela tenda. Confesso que me borrei nas calças naquela hora. Qualquer um teria feito o mesmo. Eu não conseguiria reagir, e seria engolido vivo e digerido em semanas como um animal abatido se meu grito de terror não tivesse alertado os membros do circo, que vieram rapidamente em nossa direção enquanto ela avançava contra mim. Eles me perseguiram desesperadamente, como se eu houvesse desvendado o maior dos inúmeros segredos sombrios que ofuscavam sob aquelas lonas circenses. Naquele momento, esqueci até mesmo o meu nome. Apenas 2 verbos dominavam totalmente meu cérebro: escapar e sobreviver. Foi por pura sorte que meus pés me levaram por um caminho aonde tropecei em minha própria moto, e de forma destrambelhada subi em cima dela tentando dar partida desesperadamente. O rugir do motor se misturou com o som dos passos apressados atrás de mim. Por um instante, olhei para trás e vi a mulher-cobra, decidida a me perseguir, mas impedida pelos demais artistas, que certamente tinham medo de que ela se revelasse para a humanidade.
Escapei daquele lugar aterrorizante, mas a experiência deixou uma cicatriz em minha mente. O ceticismo vacilou diante do inexplicável, e as imagens da mulher cobra assombrariam meus sonhos até os dias de hoje. Jamais esqueceria a beleza e o terror daquela noite no circo, onde aprendi que minha vida vale muito mais do que um fascínio momentâneo ou a mórbida curiosidade humana.